E hoje a gente vai falar duas coisas muito importantes sobre o amor, como caminho para a vitória, para a nossa vida. E a gente tem falado para você que esse amor não é o amor eros, não é o amor filos, não é o amor fraterno, não. Mas é o amor que vem de Deus, é o amor agapô, é o amor ágape. E a gente trouxe para você hoje 2 pontos importantes para você viver o amor e ser um homem e uma mulher abençoada. A primeira proposta que eu quero colocar para você: quando você e eu andamos em amor, nesse amor divino, a gente deixar de andar no amor divino vai afetar a nossa vida emocional, a nossa vida humana, o nosso corpo, a nossa saúde. E a outra coisa que eu quero propor para você hoje é que você deve, no amor divino, julgar somente a você e não julgar o outro. Essas são 2 propostas que a gente quer conversar com vocês e trazer essa proposta para que você viva uma caminhada de sucesso, uma caminhada abençoada. Minha gente, se for para andar na saúde divina, teremos que andar no amor de Deus, ponto. Se você quer saúde para o teu corpo, saúde para a tua alma, saúde para a tua vida, viver uma vida legal, de bem, em paz, em harmonia, em amor, fiel, cheio da graça de Deus, você e eu somos condicionados a andar nesse amor divino, a vivermos esse amor divino. Esse amor divino, você já sabe que você e eu precisamos condicionar o nosso corpo e a nossa alma para viver esse amor divino. O apóstolo Paulo, ensinando na igreja da Galácia, ele diz lá no capítulo 5, andai em espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Então, você, para produzir e viver esse amor divino, você precisa andar em espírito. É a primeira proposta. Teremos que andar no amor de Deus. Se for para ter uma fé funcionando e eficaz, terá de pôr em operação o amor do tipo do Altíssimo, a fim de que o amor de Deus seja eficaz em cada um de nós. Então, você e eu, para sermos uma pessoa positiva, uma pessoa para cima, uma pessoa cheia da graça de Deus, cheia da bondade de Deus, produzindo os frutos do Espírito, nós precisaremos sim andar nesse amor, produzir esse amor e buscar esse amor em fé. A fé precisa funcionar. E você já sabe, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fé é a certeza. Fé é a certeza, é a convicção de fatos que você ainda não está vendo. Pastor, mas como é que eu faço? É simples, é você determinar, é você colocar como propósito, como alvo, como meta e declarar a sua vitória em fé, crendo que Deus vai fazer o mais importante para a tua vida, o melhor para a tua vida. Mas a sua fé precisa estar ativa. Você não pode titubear. Você não pode deixar as coisas da vida te prostrar. Porque a gente sabe muito bem, o diabo faz isso com muita propriedade. Ele joga a gente para baixo com uma facilidade muito grande. Então você precisa tomar cuidado com as suas emoções. Você precisa tomar cuidado com os seus sentimentos. Você e eu já sabemos que nós não somos governados pelos nossos sentimentos, nem pelas nossas emoções. Elas estão aqui na alma, elas estão aí tentando manipular o nosso corpo, mas nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? E aí você precisa estar conectado com o Espírito Santo. No encontro da noite a gente está falando dessa conexão, dessa forma que você tem que estar íntimo dele. Você precisa estar buscando incondicionalmente. Você precisa estar correndo mesmo em direção ao Altíssimo, para que a tua alma, para que o teu corpo esteja totalmente dependendo de Deus.
E aí, queridos, quando a gente está vivendo essa proposta, a gente vive algumas coisas muito boas na nossa vida. A gente tem um coração reto e recebe de Deus tudo quanto a gente precisa, tudo quanto a gente necessita. E aí, gente, pessoas que escutam a palavra e correspondem a ela, preste bastante atenção nessa frase, pessoas que escutam a palavra e corresponde, Tiago diz, e a pratica, fazendo ajustes necessários no seu coração, são pessoas curadas. Você pode reparar que quando a gente deixa a palavra de Deus agir na nossa vida, quando nós correspondemos àquilo que a palavra de Deus diz, a gente não fica de mimimi, a gente não fica traumatizado, a gente não fica aborrecido, a gente não fica para baixo, a gente tem até rompantes de sentimentos humanos, porque a humanidade da gente não desapareceu, mas ela não prevalece em nós, ela não domina a nossa vida. Veja o que diz Salmo 119, versículo 130. Você pode ler comigo? A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimentos aos inexperientes. Então, gente, quanto mais você e eu estivermos conectados com a palavra, quanto mais você e eu estivermos conectados com Deus nos nossos altares de oração, em comunhão com Ele, falando com Ele, buscando todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, nas refeições, ao chegar em casa, falando com Ele em todo o tempo, você vai estar sendo direcionado para andar em amor. Você vai estar sendo guiado para essa perspectiva de ter um coração reto e receber de Deus aquilo que você precisa. Então, a minha proposta e a proposta da palavra de Deus para você nesta manhã é: lance sobre Ele todas as suas expectativas, porque Ele vai cuidar de você. Tenha mais intimidade com Ele, porque Ele vai cuidar de você. E quanto mais você busca, a explicação das palavras vai iluminar você. Você vai, entendi. O Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. E aí eu falo com Ele, eu clamo a Ele, eu peço a Ele, porque eu sei que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. E isso, gente, é agir por fé, é crer que Deus vai abrir as portas. Você que é profissional liberal, por exemplo, você que trabalha com vendas, você não sabe se o cliente vai aparecer na sua loja hoje, né? Ou amanhã. Mas quando você age por fé, você fala: Senhor, hoje eu preciso bater a meta. A minha meta hoje é X. E eu creio que Tu és aquele que provê. Tu és o meu jirê. Tu és aquele que sabe de todas as minhas necessidades. E aí você ora e você coloca diante do Senhor a sua necessidade humana. E o que Deus faz? Ele vai suprir as suas necessidades. Pastor, eu sou vendedora da Avon, a mesma coisa. Eu sou vendedora da Natura, a mesma coisa. Sou uma demonstradora de produtos de beleza, a mesma coisa. Gente, independente da sua profissão, eu usei um profissional de vendas, mas você pode ser um mecânico, um pedreiro, um profissional que está buscando aí um emprego. É só você se posicionar diante de Deus, e Deus vai estar escutando, Deus vai estar agindo, Deus vai estar cooperando com você, vai estar curando. Sabe por quê, gente? Porque Ele sabe das minhas e das suas necessidades. Ele sabe de tudo quanto nós precisamos. Então, coloque Ele como o centro da tua vida. Tenha Ele dentro do teu coração. E Ele dentro do teu coração vai levar você a um mover de retidão, a uma postura reta, a uma postura equilibrada, a uma postura sensata. Eu quero propor mais um desafio para você.
Aquele que ama a Deus e ao seu irmão é abençoado. Você pode ler essa frase comigo? Aquele que ama a Deus e ao seu irmão é abençoado. Então eu quero que você deixe aos pés da cruz qualquer ranço que você tenha com alguém, seja com patrão, seja com marido, ex-marido, ex-mulher, ex é fogo, né? Ex-sogra, né? Se você tem um ranço com alguém, que você lance tudo isso nesta manhã, na obra consumada da cruz, e se liberte desse ex, se liberte desse peso, se liberte dessas coisas, porque, gente, para você viver em plenitude, para você viver abençoado, você precisa amar a Deus e amar ao seu próximo. Essa pessoa que está aí do teu lado, com todos os defeitos, com todas as limitações que ela tem. E aí a gente trouxe para você um versículo para você meditar, a palavra de Deus. Leia comigo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, João fala disso com propriedade, ele é chamado o apóstolo do amor. Na primeira epístola dele tem tanta coisa falando de amor. E quando nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós somos abençoados, sim. Nós somos cheios da graça de Deus. Nós somos pessoas cheias da plenitude de Deus. E tem mais. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é importante. Você o amar porque Ele te amou primeiro. Pode ler comigo ainda? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Pastor, como eu vou fazer isso? Simples, com o amor divino. Com o amor divino você consegue olhar para aquele que te ofendeu e perdoar. Com o amor divino você consegue olhar para a ex e falar para ela assim: ó, você levou tudo, você me deixou liso, mas eu te perdoo. Você nem vai falar isso, porque senão você vai dizer para ela que você ainda está magoado, né? Você vai dizer para ela: eu te perdoo, né? Mas Deus tem para me dar, né? Vai em paz. Mas às vezes a gente fica remoendo, às vezes a gente fica com aquelas coisas ainda dentro do meu coração. Ah, se eu tivesse aqueles 100 mil que aquela levou na separação, minha vida hoje seria diferente, né? Nem sei porque que eu estou falando tanto de ex. Deve ter alguém aqui com a ex aí entravada, né? Ou o ex entravado aí, travado na garganta. Mas se você tiver, você vai destravar em nome de Jesus, né? Então, gente, ame incondicionalmente. E esse amor não é aquela coisa que você precisa sentir, não. É uma decisão, diga comigo, decisão. É decidir amar e pronto. É você olhar para o seu inimigo e falar assim: eu te perdoo, ponto. Ah, pastor, eu perdoei, mas aí não dá para caminhar mais junto, a situação foi muito grave. Gente, você perdoou, mas não estou dizendo que você precisa andar junto, ok? Paulo, por exemplo, teve um arranca-rabo com Barnabé, você lembra disso? Foi por que eles tiveram um arranca-rabo? Pelo sobrinho de Barnabé, João Marcos. Eram 3 que fizeram a primeira missão.
Paulo, Barnabé e João Marcos. Só que teve um problema lá, a Bíblia não diz qual foi o problema, que João Marcos não seguiu a direção de Paulo e Barnabé. Conclusão: Paulo tinha um temperamento sanguíneo, ele ficou bolado com João Marcos. E aí falou para Barnabé: ó, com João Marcos a gente não faz mais missão. E aí ele chamou Silas para ir com ele. Mas Barnabé falou: pô, peraí, vai levar outro cara e não vai levar meu sobrinho? Que negócio é esse? E aí houve um racha entre Paulo e Barnabé. Saíram brigados? Não. Saíram numa boa. Paulo ficou aborrecido com João Marcos? Também não. Mas não deu mais para caminhar naquele tempo. Mas aí no final da morte de Paulo, você vê Paulo entendendo algumas coisas e dizendo para Timóteo: olha, peça a João Marcos para trazer os pergaminhos que estão com ele, porque eles me são úteis demais e eu preciso estudar esses pergaminhos aqui na prisão. Então tudo indica que com João Marcos houve um retratamento de aproximação, de amizade. Mas nem sempre a coisa acontece. Mas você, mesmo não tendo um envolvimento com aquela pessoa que foi sua amiga, você não pode ter ressentimento. Você está entendendo? Amém? Então andar em amor, né? E perdoar o seu irmão, e ter o seu irmão em estima, olha, isso é fundamental. Outra coisa, aqui na igreja todo mundo está com aquela plaquinha. Como é que é o nome da nossa plaquinha? Olha para quem está do seu lado aí, mostra a plaquinha, diga para ela assim: eu estou. Olhe para ela, fala assim: eu estou. Vou lá para o Denilson: eu estou em construção. Diga de novo para ela: eu estou em construção. Leia aqui na minha plaquinha, diga para ela assim, ó, leia aqui na minha plaquinha: eu estou em construção. Estamos sendo aperfeiçoados, gente. Então é importante, porque, por exemplo, às vezes você trabalha com um corista, né? Você é um corista, trabalha com o maestro Renan. E aí o maestro chegou um dia, não estava bem. E aí você falou: pô, o maestro hoje não está bem. Ele tem o direito de não estar bem. Pode estar com a dor na barriga, pode ter tido uma noite mal dormida. Mas aí as pessoas às vezes já começam a criar coisas na sua cabeça. E ele não falou comigo. Oh, você não falou com ela. E acho que ele não quer eu no coral mais não. Sabe, isso é infantilidade. A gente já saiu dessa esfera, gente. A gente já saiu desse nível. Você está além. Você tem, com o amor divino, uma capacidade muito maior de entender e saber que o seu irmão tem o direito de não estar bem hoje, por exemplo. Não estar bem amanhã, por exemplo. Sua esposa, quem é casado aqui, enfrenta isso todo dia. Ó Deus, pois é. Tem dia que tu levanta, olha para ela: bom dia. Mas aí às vezes ela está na TPM, ou você está na TPM também, né? TPM de homem também não é mole, né? Aquele mau humor, aquela... nem sei como é que chama isso de homem, não. Sei lá, né? Mas tem dia também que os homens acordam arretado, né? Você acordou, você não, também não está bem. Gente, a gente precisa aprender a amar o outro quando o outro não está bem. Entende? Isso é fundamental. Porque já imaginou? Você vai ficar brigando todo dia com sua mulher ou com seu marido. Porque tem dia que está bom, tem dia que não está bom, tem dia que está bom, tem dia que não está bom. Infantilidade. Você precisa entender, né? Eu não vou orar para que você tenha como receber uma TPM, porque nós homens não fomos preparados para ter essa capacitação, né? Dói tudo, né? Muda tudo. Então não vou nem orar para que os homens tenham isso. O homem não foi preparado para ter essas coisas. E Deus não ouviria a minha oração. Glória a Deus. Amém.
ele não ouviria a minha oração. Mas que você entenda, que você tenha empatia. Se você está do lado da sua esposa, aí diga para ela assim: eu vou ter empatia por você. Pode dizer isso para ela. Pastor, não sei o que é isso não. Pode ficar tranquilo, não é um palavrão não. Empatia é você se colocar no lugar dela. É você se colocar no lugar dele. É você se colocar no lugar do outro. É você ter o olhar do outro. E reconhecer, gente. Ó, tem dia que eu levanto e falo assim, ó: galera, não tô bem. Ponto. Pronto. É melhor você falar. Porque você falando, você elimina vários problemas. E isso vai ajudar você. Olha o que João diz mais uma vez para a gente no capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos lá? Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida. Você e eu precisamos ajudar essa pessoa que está em obra a chegar no céu. Você pode estender a sua mão direita e esquerda e dizer isso para ela: eu vou te ajudar a entrar no céu. Conta comigo. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. É a nossa missão, gente. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Ah, pastor, o senhor está melhor do que eu? Estou nada, cara. Eu tenho mais tempo de igreja que você, tenho mais conhecimento que você. De repente estou numa caminhada de fé à frente sua, mas estamos todos no mesmo barco, indo na mesma direção. E precisamos dar as mãos uns aos outros, para que a gente possa chegar no destino. E o nosso destino é o céu. Nosso destino é estarmos ouvindo no nosso Pai aquela boa mensagem, aquele belo convite. Você já reparou que hoje só estou trazendo a Bíblia para você, né? Nenhum pensamento meu, só o primeiro. Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simples assim. Não tem mistério. É só você amar. Quem disse isso foi Jesus. E ele disse para os seus discípulos. Ele ensinou os seus discípulos. Ah, pastor, eu sigo o decálogo. Você não precisa mais na nova aliança seguir o decálogo. Os 10 mandamentos foram sintetizados em 2. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está cumprindo toda a velha aliança. Então esse é um novo mandamento. Ame o seu próximo. Ame o seu filho. Ame aquele que está ao teu lado. Ame o teu colega de trabalho. Ah, pastor, ele é chato pra caramba. Continue amando. Ame o teu vizinho. Ame aquele que está próximo de você. Porque, gente, a gente leu isso aqui. Ninguém viu Deus. Mas quando a gente demonstra o amor, quando a gente pratica o amor, a gente está dizendo para o próximo que nós temos Deus na nossa essência, na nossa vida. E isso é fundamental, gente.
Como eu disse para você, isso não é, você e eu não precisamos esperar ficar pronto para isso. Isso é uma decisão. E olha só que legal, ó. Viver no amor prolongará a sua vida. Você quer viver com saúde, com qualidade? É só você viver em amor. Olha o que diz Provérbios 10, 27. Leia comigo. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Você já reparou? Como o crente vive pra caramba. Crente vive muito bem. Claro, aquele que vive em amor, vive em plenitude. Você olha para ele e fala assim: quantos anos tu tem, cara? O cara diz 60. Você olha para ele assim e fala: caramba, nem parece. Você tá um garotão, você tá uma moça ainda, né? Tem gente aqui de 80 e poucos anos na nossa igreja que tu não diz que tem 80 e poucos anos. Gente cheia de saúde, cheia de disposição. E quem faz isso, gente? É Deus. Quanto mais você ama, quanto mais você exalta o nome de Deus, mais Deus é exaltado na tua vida. Aquele que ama só vive sorrindo. Aquele que ama, ele tem no seu coração a alegria de fazer o bem ao seu próximo. Olha só o que diz mais para a gente em Provérbios 3,16. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riqueza e honra. Uau! Quanto eu posso ter de riqueza e honra na minha vida se eu andar em amor, se eu estiver aliançado nesse amor divino, se eu estiver praticando esse amor divino na minha vida. Olha Provérbios 28,16. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ou seja, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa sensata, é uma pessoa que não quer nem tanto do outro, mas ele quer o necessário para a sua vida. Gente, como vale a pena então você e eu andarmos no amor. Para termos vida longa, vocês que são filhos, que têm pais vivos aí, honre o seu pai. Isso é um mandamento. Efésios capítulo 6, de 1 a 3, leia comigo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você quer viver bem? Você tem pai vivo, mãe viva aí? Não deixe ele ir para o Guanabara sozinho. Não deixe ela ir sozinha para o Guanabara, pegar aquelas bolsas pesadas, vir com aquele carrinho. Às vezes eu fico olhando o idoso com aquele carrinho. Ai meu Deus. Cadê o filho? Cadê a filha? Marca um horário com ela. Esteja ao lado dela. Não deixe ela andar sozinha. Isso é muito importante, gente. Isso é honrar, cuidar. Ah, pastor, que o senhor não conhece minha mãe. Minha mãe é... Eu sei como é que são os idosos, né? Desculpa os idosos. Vocês sabem tudo, né? Vocês estão à nossa frente. Vocês não gostam às vezes de ouvir conselho. Eu sei disso, né? Mas vai chegar um tempo que vocês também entenderão que é necessário a dependência do filho. É necessário o cuidado do filho. É necessário a presença do filho. Enquanto você está bem, está podendo fazer tudo sozinho, beleza. Mas você mesmo vai entender, e o filho também vai entender, e você, filho, precisa ter essa percepção de quanto o seu pai e a sua mãe precisam de fato de você. Proteja a sua mãe, proteja o seu pai, cuide deles, faça o melhor por eles. E você vai estar tendo na sua vida aí prosperidade, saúde, cura, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A segunda proposta: julgue a si mesmo e não será julgado. Crente tem um problema em querer julgar o outro. E eu, graças a Deus, eu consegui me libertar desse problema.
Eu não tenho que julgar ninguém. Jesus nos ensinou isso, gente. Não julgueis, para que você não seja julgado. Porque com a medida que você julga, você também será avaliado, julgado. Então pare de julgar os outros. Que você vê no Facebook, nego falando do PT, falando isso, falando daquilo, falando da Dilma, né? Quem não gosta do Bolsonaro, falando do Bolsonaro. E se fala mal de... A Bíblia diz, antes da gente tirar o cisco no olho do irmão, a gente precisa tirar o que é do nosso? A trave. Então, olhe para o seu irmão e fala assim, ó, de boa. Olha aí para ele, fala assim, de boa, Luiz. Tira a trave do teu olho. Diga de novo para ele, de boa, de boa. Tira a trave do teu olho. Porque se a gente tirar a trave do nosso olho, a gente vai ver que o problema estava na gente. A maioria dos problemas está em mim, gente. Está em você. Eu sei que essa mensagem não dá para tirar aleluia, glória a Deus, né? A gente não gosta, né? Mas a gente precisa refletir. A gente precisa avaliar. Então, se julgarmos aos outros, isso só nos produzirá desavenças e discórdias. Eu estou falando aqui do corpo de Cristo, mas na sua vida. Ah, pastor, mas não vale aquela crítica construtiva? Depende, se ela for com sarcasmo, não. Hã? E o seu cônjuge, seu filho, vai saber quando é uma crítica com ou sem sarcasmo, né? Com ou sem pilha. Mas quando for falar também, fala de boa, sabe? Não fala com aquela voz arrogante, de superior, né? Não se coloque numa posição acima do outro. Se nivela. Se vai falar com um filho pequeno, abaixa. Se julgarmos aos outros, isso nos produzirá desavença. Quantas igrejas racharam por desavença, gente? Talvez você esteja aqui porque você não conseguiu conviver num lugar que teve desavença. Discórdia, disse-me-disse, inveja, facção, divisão. Isso sempre teve no corpo de Cristo, sempre. Mas a gente precisa ir eliminando, expurgando essas coisas, removendo elas da nossa convivência com Cristo e com o irmão. Vamos ler Gálatas 6:10. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Leia comigo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente ao seu irmão em Cristo, aquele que está próximo de você. Então, quando você chegar no ensaio do coral, o maestro não estiver legal, dá um abraço nele. Quando você participa de algum ministério, tiver algum tipo de problema lá com o líder, se submeta. Gente, a gente no trabalho, a gente se submete demais. Mas é outra infantilidade na igreja. As pessoas não querem se submeter. E aí faz o quê? Na igreja não tem salário, não é? Sai do ministério. Ah, não concordo com esse líder, não concordo com o maestro. Aí sai do coral. Aí você tem uma bela voz, poderia estar dando essa voz para Deus, exaltando o nome dele. Lembre-se, você foi agraciado por Deus com essa bela voz, e essa voz é para servir o reino de Deus.
Não desanime de fazer o bem, não desanime de caminhar com seu irmão, não desanime diante das circunstâncias. Se a pessoa que você ama não está bem hoje, tenha paciência. Tenha paciência, espera. Não chute o pau da barraca, não, pelo contrário. Caminhe mais uma milha. Lembre-se de Jesus: se teu irmão tiver fome, se tiver sede, fazendo isso você vai amontoar sobre a tua vida brasas vivas. Isso é o Evangelho, gente. Olha o que diz Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Lembram de Jesus? Jesus é o nosso modelo. E ele fez isso em todo o tempo do seu ministério. O maior exemplo disso foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Você lembra? Aquele ato ali era do escravo mais ralé de uma propriedade. Era o escravo mais simples. Era o que lavava os pés daqueles que chegavam nas residências. Jesus, antes de celebrar a ceia, lava os pés dos 12. E aí Pedro fica bolado, porque Pedro sabia por que era o lava-pé, né? O que se fazia se no lava-pé, quem fazia o lava-pé. Mas Jesus disse para ele: Pedro, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Que você e eu entendamos que a gente está aqui nessa terra para servir, gente. Sabia disso? A gente está aqui nessa terra para servir. Servir o próximo, servir a esposa, servir a igreja, servir a Deus, servir. Seja um servo fiel, servo bom e fiel. Foste fiel servindo, sobre o muito te colocarei. Você quer estar sobre o muito? Então seja um servo bom e fiel. Não pare de servir a Deus, aos seus filhos, aos seus cônjuges e à sua família. E concluindo, querido, eu quero convidar você a ler essa frase comigo de pé. Vamos numa só voz ler. Andar em amor trará excelente resultado para minha vida. Diga isso aí para duas pessoas. Andar em amor trará um excelente resultado para a tua vida. Ande em amor. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e abundante.